Então levanta sua mão direita, diga comigo: Senhor, o meu coração está 100% aberto para receber a sua palavra. Eu te peço que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhum argumento humano ocupe o lugar que pertence à sua palavra. Que o meu coração seja um bom tesouro essa manhã, e a sua palavra seja riqueza depositada nele. É a minha oração, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Queridos, nós estamos já há 4 semanas, se não 5, falando sobre uma vida abençoada. E é tão interessante porque essa palavra tem vindo respaldada de sinais. E eu creio que nós estamos entrando, inclusive, em algo que outra pessoa plantou, porque afinal de contas, nós estamos fazendo essa série de palavras em cima do livro do Robert Morris, que é o pastor da igreja Gateway, e eu creio que nós estamos entrando numa unção que Deus colocou sobre a vida desse homem. Se você ainda não leu esse livro, eu quero inclusive te animar a fazer, porque realmente tem coisas extraordinárias acontecendo. Eu, sempre que termino o culto, alguém se aproxima de mim para dar testemunhos. E na semana passada, uma pessoa se aproximou e falou: pastor, eu trouxe o meu amigo pela primeira vez. E ele ouviu essa mensagem, e ele estava com uma vida muito conturbada financeiramente. O cartão de crédito estava estourado, ele tinha dívidas. Mas ele ouviu a mensagem, e embora ele ainda não conhecesse a Cristo, ele creu naquela mensagem. Então, diz que durante a semana, ele estava, eu não sei exatamente, talvez eu vou falhar nos detalhes, porque a gente ouve os testemunhos no final do culto, e nem sempre você pega todos os detalhes, mas eu entendi que ele estava ajudando uma pessoa a estacionar o carro, e quando essa pessoa terminou de estacionar o carro, a pessoa pegou uma cesta básica e deu para o rapaz. E ele falou: olha, muito obrigado, mas eu não estou precisando. Então a moça falou: olha, ele falou: vou aceitar porque é um presente, mas eu não estou precisando disso. Então a moça falou: mas do que o senhor está precisando? E ali naquele momento ele contou, falou: olha, eu estou com dívidas, eu estou precisando de muita coisa, não exatamente uma cesta básica. E as dívidas dele somavam um montante de aproximadamente R$7.000. E então a moça falou: não, tudo bem, depois eu vou atender uma pessoa aqui, depois que eu descer, eu volto e converso com o senhor. Então ela desceu, conversou com ele, pegou um cheque, preencheu um cheque de R$7.000, entregou na mão dele. Ele pegou, já separou o dízimo dos R$7.000, foi lá, pagou toda a conta dele, e domingo passado ele veio aqui e ele disse: eu quero vir entregar minha vida para Jesus, porque eu não conheço nenhum Deus que possa fazer isso por alguém. Uau! Uau! Você já pensou uma pessoa estranha fazer isso? Nem sei se não é um ministério de anjos, né? Quem sabe, não sei. Uau! São coisas assim incríveis que Deus tem feito. Isso realmente só respalda o que Deus tem nos falado, que Deus deseja nos abençoar, que Deus recompensa a boa administração, que Deus usa as finanças para testar o nosso coração, e que Deus promete abençoar quem pratica os princípios da palavra dele. Essas são as 4 pilares que nós temos falado nesses últimos domingos. E as últimas mensagens, você lembra, nós primeiro falamos que Deus precisa vir em primeiro lugar, nós falamos dos princípios, do princípio das primícias, nós falamos dos dízimos, nós falamos do primogênito, nós também falamos sobre derrotando o espírito de Mamon, que só uma vez na Bíblia, Jesus comparou o próprio Deus com um outro senhor, e ele chamou esse senhor de Mamon, ou Deus das riquezas. Nós falamos na semana passada como é ser abençoado, é você viver num espírito de generosidade, a bênção da generosidade. E eu fico feliz porque realmente Deus vai fazendo as coisas. E hoje, o tema da nossa mensagem, da mensagem dessa manhã, é um transplante de coração. E claro que nós não estamos falando de um transplante físico de coração, estamos falando que Deus precisa fazer algo que seja interior, que seja interno, não é apenas uma mudança intelectual ou uma mudança mental. Deus quer mudar o nosso coração. E
E é tão interessante porque durante a semana uma pessoa me manda uma mensagem também, fala: pastor, eu resolvi ver se eu tinha algum dinheiro no meu FGTS. E ela falou: olha, eu sou funcionária pública desde 1990 e pouco, então eu não tenho direito ao FGTS, mas eu vi que uma empresa lá depositou alguma coisa, e ela disse que foi até a Caixa Econômica, e ela retirou R$ 200, era o dinheiro que tinha lá. E ela saiu dali, ela foi até uma farmácia e comprou umas coisas, ela está na fila, e na frente dela tem alguém comprando leite, né, leite para o seu bebê, e na hora que a pessoa foi passar o cartão, o caixa informa: olha, o seu cartão não está passando. A pessoa bem constrangida, o caixa pediu: fica desse lado, aqui do lado aqui, que eu vou continuar atendendo as pessoas. E naquela hora o Espírito Santo falou para ela: foi para isso que eu te dei esse dinheiro. Então ela foi lá, falou: não, então eu vou pagar a sua conta. Pagou a conta da pessoa, falou: pastor, foi todo o dinheiro que eu peguei do meu FGTS. Mas quando eu entreguei para ela, eu falei: o Espírito Santo falou comigo que era para eu pagar a sua conta. E eu vi o rosto daquela pessoa, a obra que Deus... E ela estava falando como ela tinha ficado feliz de poder fazer aquilo. Feliz de poder ter abençoado alguém. Isso é Deus operando no nosso coração. Não se trata de possuir coisas. Não se trata de ter bens, dinheiro. Não se trata disso. Se trata de ter um coração segundo o coração de Deus. Porque esse é o coração do nosso Deus. Nosso Deus é generoso. Você pode dizer amém para isso? Portanto, queridos, eu queria que você fosse comigo a Lucas, capítulo 6, versículo 38. Talvez vai estar um pouquinho diferente o que eu vou ler daquilo que vai ser projetado aqui. Lucas 6, 38 é um versículo que você conhece, alguns de vocês decoraram esse versículo. Ele diz assim: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aquela versão que você tem, a NVI. Quantos aqui decoraram alguma vez essa que eu acabei de ler? Levanta a sua mão. Podemos fazer juntos? 1, 2, 3 e... dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Um dos maiores erros de interpretação quando nós lemos esse versículo, é pensar que Jesus estava falando apenas de finanças. Porque essa declaração é parte do Sermão do Monte. Jesus estava pregando para uma grande multidão, ministrando também aos seus discípulos, e nessa ocasião Jesus estava falando sobre verdades, valores relacionados ao reino de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai olhar, por exemplo, os versículos 30 e 31 do capítulo 6, diz assim: dê a todo que te pedir, e se alguém tirar o que te pertence, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles. Perceba aqui que a abordagem de Jesus não diz respeito apenas doação de dinheiro. Mas embora esse versículo se aplique também a finanças, ele é muito mais amplo. Esses versículos que nós vamos ler em Mateus 6, falam de relacionamento. O assunto aqui central é o coração do homem. Jesus está falando de generosidade em todos os aspectos da nossa vida. E os verbos aqui, eles implicam ações práticas propostas por Jesus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 32 até 35. Ele diz assim: que mérito vocês terão se amarem aos que vos amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito vocês terão se vocês fizerem bem para aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito vocês terão se emprestarem a pessoas a quem vocês esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. E ele diz: amai, porém, os vossos inimigos, faça-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa de vocês será grande. Olha que impressionante. O versículo começa com isso, dizendo: dai, dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas então Jesus vai passando
por cada um dos nossos relacionamentos e falando conosco a necessidade de nós sermos generosos em tudo. Não apenas com as pessoas, não é apenas você cumprimentar quem te cumprimenta. Não é você apenas gostar de quem gosta de você. Não é apenas você abençoar quem te abençoa. Ele está dizendo, você pode ser muito mais e pode fazer muito mais do que isso se você tiver um coração segundo o coração de Deus. E ele continua, versículo 36, ele diz, sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Você está percebendo quanto imperativo tem nesses versículos? Jesus diz assim, deem, amem, façam o bem, emprestem, sejam misericordiosos, não julguem, não condenem, perdoem. E então ele diz, aí ele completa, depois de falar tudo isso ele completa, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus diz, então sim, se você der, também será dado para você, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque com a mesma medida que você medir os outros, você também será medido. Isso aqui nada mais é do que um dos princípios mais importantes que nós encontramos na palavra de Deus, o princípio da semeadura e da colheita. Gálatas 6, 7, 9 diz que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas também diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Aqui, queridos, nós vamos encontrar esse princípio tão importante da palavra de Deus, o princípio da semeadura e da colheita, e vamos também descobrir alguns princípios que regem a semeadura e a colheita. E um dos primeiros princípios que regem a semeadura e a colheita é que tudo que você semear, você colherá muitas vezes mais. Você pode pôr a mão no seu coração e diga assim, tudo que eu semear, eu colherei muitas vezes mais. É isso mesmo, tudo que você doar será como uma semeadura. Tudo que você doar vai voltar para você de maneira abundante, como Jesus diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Em outras palavras, para mudar o seu nível econômico, você precisa dar, mesmo quando você estiver em necessidade. Para mudar o seu nível econômico, você precisa dar, mesmo quando for inconveniente para você. E mesmo quando você não tiver vontade de fazê-lo. Porque esse é um princípio da semeadura e da colheita. O lavrador, quando ele faz uma colheita de arroz, feijão, milho, o grão que seja, ele precisa separar parte da sua colheita, parte daquelas sementes, para que ele possa semeá-la novamente, para que ele tenha o que comer, para que ele possa ter uma boa colheita novamente no ano seguinte. Não é à toa que a Bíblia diz que aquele que sai semeando e chorando, voltará com alegria, com os seus feixes na mão. Isso aqui talvez seja uma figura de um semeador que fez uma colheita que talvez não fosse o suficiente para sustentar a sua família abundantemente o ano todo. Mas mesmo assim, daquela colheita, ele teve que separar uma parte. Então, cada sementinha que ele jogava para semear, ele chorava, porque ele dizia, isso daqui é uma das refeições que a gente teria para comer esse ano, mas eu tive que separar da colheita. Então, ele saiu semeando e chorando, mas no ano seguinte, ele voltou com alegria, com seus feixes na mão, porque ele teve uma colheita. Querido, cada ano que passa, se o semeador continuar semeando, chegará um momento, se ele não desistir da semeadura, chegará um momento que ele terá uma colheita tão abundante que ele já não precisará mais sacrificar o seu próprio pão para continuar plantando. No entanto, enquanto ele esteve se sacrificando em prol da prosperidade dele do amanhã, o que ele estava fazendo? Ele estava de fato rompendo o ciclo da pobreza na vida dele. Quando você insiste em semear, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando é inconveniente para você, mesmo quando isso tira parte daquilo que você poderia gozar e desfrutar,
quando você insiste a semear, o que você está fazendo, você está quebrando o ciclo da pobreza na sua vida, porque em breve esse ciclo vai se reverter e você então vai entrar num ciclo de abundância. A segunda coisa que nós encontramos, que é um princípio dentro da semeadura e da colheita, é que você colhe aquilo que você planta. Diga comigo, eu colho o que eu planto. E esse é um princípio muito simples. É claro, você sabe, se você plantar maçã, você não vai colher laranjas. Se você for gentil com seus clientes, isso vai ajudar no seu negócio, mas isso não vai salvar o teu casamento. Se você der de si mesmo para as pessoas, você terá amigos valiosos, mas isso não necessariamente vai afetar a sua conta bancária. Se você precisa de dinheiro, você precisa semear coisas de valor monetário no solo de necessidade de alguém, a fim de que você possa ter uma colheita de prosperidade. Não sei se você consegue me entender quando eu digo isso. Em outras palavras, se você quer um casamento abençoado, você precisa semear no seu casamento. Se você quer negócio abençoado, você precisa semear nos seus negócios. Se você quer ter amizades abençoadas, você precisa semear na sua amizade. Porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. Você não pode ser como aquela mãe que no final do culto se aproxima do pastor arrastando o filho e chega, pastor, ore por ele, por favor. Esse menino é muito mal criado. É um menino rebelde. Esse menino vive enfrentando a gente, pastor. Tudo que a gente pede a ele, ele responde com gritaria. Nesse momento, o menininho puxa a roupa da mãe e fala, mãe, ela, cala a boca, moleque, fica quieto, tá vendo que eu estou falando com o pastor? Por quem que você acha que a gente tem que orar? Pela mãe ou pelo filho? Porque tudo que você plantar, você colhe. Se você grita com o seu filho, você vai colher gritos dentro da sua casa. Por isso que é tão importante, Jesus está falando dessa mudança de coração, de ter um coração generoso com o Pai, porque uma atitude positiva, uma atitude generosa nos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, muda tudo. Porque a nossa vida, queridos, é cercada de pessoas. Algumas pessoas são muito próximas a gente, outras são pessoas mais distantes. Mas todos os dias Deus nos dará oportunidades de lançarmos sementes de amor. Às vezes vão ser pequenos gestos, às vezes vai ser um bom dia, às vezes você vai dizer como vai, às vezes vai ser um aperto de mão para uma pessoa, um sorriso. Talvez você vai dar preferência para o pedestre no trânsito, você vai abrir a porta para alguém, você vai ajudar uma pessoa a carregar uma bolsa, eu não sei. Mas eu sei disso, que quando nós semeamos gentileza, nós colhemos portas abertas. Isso pode funcionar no seu casamento. A gente sabe que o casamento de todo mundo passa por fases diferentes. E é natural, às vezes, inclusive, um casamento entrar na mesmice, na rotina do dia a dia. E como que é importante você ter uma boa atitude também dentro do seu casamento, elogiando, abençoando, servindo um ao outro, tendo uma predisposição de pedir perdão, de perdoar. Essa semeadura muda o ambiente. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim, tudo que eu semear, eu vou colher muito mais. Diga também, o que eu semeio, segundo a espécie da semente, é o que eu também colho. Olha o que Jesus disse a respeito da colheita, ele diz isso, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que você medir, você também será medido. Para que a gente possa entender um pouco melhor essas palavras de Jesus, a gente precisa mergulhar um pouco no contexto da época. Porque desde o início da história de Israel, Deus nunca desejou que houvesse miseráveis entre eles. Então havia uma lei em Israel, que tudo aquilo que durante a colheita fosse recolhido e por acaso caísse no chão, os ceifeiros não podiam pegar aquilo que caísse no chão. Aquilo ficaria para o pobre, para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então,
Numa colheita, sempre haviam dois tipos de pessoas. Aquele que era o ceifeiro contratado, mas tinha também aqueles que vinham para recolher o que caiu no chão. Inclusive, quando você ler a história de Ruth, você vai ver que Boaz falou, deixa cair um pouco mais aí no lugar que ela passa, porque eu quero que ela seja abençoada. De propósito, deixe cair. Na verdade, quando Israel, por exemplo, colhia azeitonas, eles sacudiam para cair as azeitonas que não caíam do pé, as que caíam podiam ser pegas, mas as que não caíam tinham que ficar lá, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Eles vinham dentro do campo para colher. Então, haviam dois tipos de ceifeiros. O primeiro ceifeiro é aquele que está trabalhando, então ele enche o saco lá, a bolsa que ele está recolhendo, e ele leva para o celeiro. Agora, o segundo ceifeiro é o pobre, a viúva, o estrangeiro. Ele entra lá, e aquilo que ele pegar vai ser o que ele terá para si. Ou seja, a sua sobrevivência depende da colheita que ele fizer. Então ele pega, imagina se você estivesse nessa situação, se você não faria isso. Você teria um saco para recolher a sua colheita, você está pegando, então você olhou e falou, parece uma boa medida. Mas aí você então daria uma sacudidinha nela, para ver se encaixa mais. Você pisaria lá dentro, você colocaria um pouco mais, você dava uma sacudida, mas porque isso aqui, talvez 1 quilo, depende, é um dia da minha família, ou 2, ou 3, se tratava da sobrevivência daquela família. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Entendendo esse contexto, é que Jesus vira para os discípulos e fala, olha, assim eu quero fazer com você. Eu quero te dar a você uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. E não é interessante a gente ver esse princípio na natureza? Amém? Por exemplo, se você plantar uma semente de laranja, é claro que você vai ter que esperar o tempo para que aquela árvore cresça e produza laranja. Mas quando uma laranjeira começa a produzir, aquela sementinha que você colocou, produz inúmeras laranjas. Produz uma boa medida, recalcada, sacudida. Imagine como Deus é generoso. E, gente, é todo ano produzindo cada vez mais. E você sabe que o tempo passa, vai ficando mais docinha ainda a laranja. Tudo por causa de uma semente que você plantou. Tudo que você planta, você colhe muito mais. Esse é um princípio da semeadura e da colheita. A terceira coisa que eu quero te falar a respeito da semeadura e da colheita é que você sempre vai estar colhendo a colheita do ano anterior, ou melhor, a semeadura do ano anterior. Sabe por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, elas vivem uma vida dominada pelo egoísmo, às vezes oprimida por mamon por muitos anos. Então elas vêm, ouvem uma palavra como essa série que nós estamos dando, e elas decidem romper com isso. E elas começam uma vida de generosidade. E aí passa um mês, ela fala, mas não aconteceu nada. Eu fui lá, comecei a dar o meu dízimo, eu comecei a dar oferta, nada aconteceu. Pastor, cadê aquela mulher que tem aquele cheque de 7 mil? Que ela nunca apareceu por aqui. O que houve? Essa semana alguém me ligou, também me contou que o banco ligou para a pessoa, ela tinha uma dívida há muito tempo no banco, uma dívida impagável, e ela falou, pastor, o banco me ligou, já tinha me ligado tantas vezes que eu bloqueei o banco no meu celular. E aí o banco ligou para o meu marido, e fez uma proposta, que a gente chamaria de uma proposta indecente, mas a favor da pessoa. Fez uma proposta tão baixa, ela falou, eu tinha o dinheiro guardado no banco, eu corri lá, e pastor, eu estou livre das dívidas, glória a Deus. Mas muitas pessoas esperam esses resultados imediatos, mas a verdade é que existe um tempo para você começar a colher aquilo que você semeou. O que nós estamos tratando aqui, queridos, é mudar ciclos da nossa vida. Romper com o ciclo de pobreza, romper com o ciclo de dívidas, de misérias, que às vezes nos alcançam. E é importante que a gente entenda, mudar o ciclo da nossa vida é um processo que exige paciência e perseverança.
Esse minuto é aquele minuto, vamos pensar nisso. Mudar ciclos da nossa vida exigem paciência e perseverança, mas se você persistir, você vai prosperar em qualquer área da sua vida. Se você tem um filho rebelde, você resolveu semear na vida daquele filho, não vai mudar da noite para o dia. Não vai mudar da noite para o dia, mas você precisa perseverar em semear aquilo que você está semeando, porque a bom tempo, no momento certo, você vai colher para a glória de Deus. Eu ouvi houve um pastor que veio aqui há uns anos atrás no Salvemos a Família, e ele contou para nós que o filho dele se tornou uma criança, um adolescente muito rebelde. E estava muito difícil dele lidar a vida, com o filho dele. Então ele decidiu se dedicar ao filho dele, investir no filho dele. E ele então viu que o filho dele gostava de jogar videogame. E ele então começou a aprender a jogar videogame. Ele lá sozinho, começou sozinho a treinar no videogame do filho dele, porque aí um dia o filho chegou com os amigos, ele falou, não, vou jogar também mais. Não, pai, é só entre a gente aqui. Não, vou jogar com vocês também, vou ficar aqui, filho. E foi lá, começou a ficar junto com o filho, brincar com os amigos dele, fazer. E demorou 6 meses, 1 ano. Mas de repente o coração do filho dele começou a se voltar para o pai, começou a se alegrar. E houve uma transformação, ele conta um testemunho lindo de transformação na família dele. Porque é assim, quando nós perseveramos em plantar boas sementes, a seu tempo nós colheremos. A Bíblia fala isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Você não pode desfalecer, você precisa perseverar em plantar, porque a seu tempo você colherá. A próxima coisa que eu quero te falar a respeito da lei da semeadura e da colheita, é que o nível da sua obediência determina o nível da sua prosperidade. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, o nível da sua obediência determina o nível da sua prosperidade. Por isso é tão importante você perseverar em obedecer a palavra no que diz respeito a dar. Porque à medida que você está fazendo isso, à medida que você está perseverando sobre a palavra no que diz respeito a dar, o que realmente está acontecendo, você vai estar desenvolvendo um relacionamento de fé e confiança em Deus. Deus vai começar a fazer milagres na sua vida, surpresas. Mas Ele também, lembra que nós falamos na semana passada, Ele também vai testar o seu coração. E queridos, isso é maravilhoso, porque é exatamente aqui onde muitas pessoas erram. Porque quando nós falamos do princípio de dar, à luz das Escrituras, o mais importante não são os resultados em si, mas o mais importante são as motivações que estão envolvidas. Ou seja, o lucro, o ganho não pode ser a motivação principal. Muitos de nós recebemos, talvez, pela internet, por livros que lemos, um ensino equivocado sobre prosperidade. Porque prosperidade é algo bíblico, é algo abençoador. Nós aprendemos aqui que Deus está muito afim de nos abençoar. Mas como hoje a Adriana disse aqui, prosperidade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Prosperidade tem a ver com a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós não estamos falando de fazer negócio com Deus. Nós não estamos falando, nós vamos te dar, porque daí o Senhor vai nos dar de volta. Quantos aqui são pais? Todo pai, toda mãe tem o prazer de abençoar os filhos, não é verdade? Mas é muito triste quando um pai tem filhos que estão apenas interessados na herança deles. A gente vê histórias de, inclusive, filhos que mataram os seus pais para antecipar o tempo da sua herança. Infelizmente, tem muita gente que está motivado em se relacionar com Deus dessa maneira. É um relacionamento baseado em trocas. Eu amo e sirvo a Deus baseado naquilo que Ele vai me dar. E é interessante porque você vê que tem aqui um equilíbrio que a gente precisa ter. Porque, por um lado, Deus fala assim, o próprio Deus fala, me dê o seu dízimo e provai-me nisso. Se eu não abrirei as janelas dos céus, eu não derramarei bênção sobre você. O Senhor fala conosco, você pode me provar nisso. Mas o desejo de Deus é que a gente faça isso num espírito de confiança, num espírito de amor.
depositando nele toda a nossa confiança, num ato de adoração, e nunca numa troca, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa você pensar sobre isso. No nosso envelope de dízimos, esse é o versículo que nós temos como versículo principal lá. Deus ama ao que dá com alegria. E quando a gente fala nisso, nós estamos falando de um relacionamento baseado na essência. Eu amo e sirvo a Deus baseado naquilo que Ele significa por mim. Para mim isso não é nada mais, nada menos do que a coisa mais importante, a adoração. Nós vivemos, queridos, numa cultura que valoriza muitos resultados, mas para Deus o mais importante é o nosso coração. E é nesse sentido que nós falamos na semana passada sobre o exemplo daquela mulher que deu aquela oferta extravagante. Vocês lembram na semana passada que eu falei sobre nós damos dízimos, ofertas e ofertas extravagantes ou ofertas dolorosas. Não podemos nos esquecer daquela viúva também que entregou aquelas 2 moedinhas. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava ao lado do gasofilácio, ao lado da caixa de ofertas. É até estranho pensar que Jesus separou um tempo para ficar avaliando o coração das pessoas que davam aquelas ofertas. E é tão interessante também a gente saber que em nenhum momento Jesus ressaltou a quantia ali depositada, mas o coração que foi apresentado naquele lugar. Ele fala que muitas pessoas deram grandes quantias, mas realmente quem deu mais foi essa senhorinha, essa viúva, porque ela deu 2 moedinhas, mas isso era todo o sustento que ela tinha. A ênfase de Jesus estava no coração. Pense comigo, você acha que aquela mulher que entregou aquelas 2 moedinhas, ela estava pensando, o que eu vou ganhar em troca? Eu não creio que ela estava pensando nisso, ela simplesmente queria adorar a Deus, e tudo que ela tinha era aquilo, e ela entregou alegremente tudo que ela tinha para adorar a Deus. Eu entendo, queridos, que essa é a minha e a sua luta, porque a motivação do nosso coração sim importa para Deus. E é por isso que eu comecei essa manhã dizendo que é necessário experimentar um transplante de coração. O que Deus está tentando fazer conosco durante esse mês é trazer o nosso coração de volta para Ele, é purificar o nosso coração. E nós precisamos admitir que muitas vezes nós precisamos nos confrontar com o nosso egoísmo. Sim ou não? Muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos lidar com o nosso coração. Não é à toa que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É muito interessante olhar para isso, que o nosso coração pode ser muito enganoso. Talvez já aconteceu isso com você em algum momento. Você deu uma oferta e depois você falou: ai, por que eu fiz isso? Bateu aquela coisa no seu coração ali, tipo assim, podia ter usado esse dinheiro para outra coisa, será que eu fiz a coisa certa? E muitas vezes o nosso coração está lutando com isso. Porque todos nós que estamos aqui, nós passamos pelo novo nascimento. Nós deixamos a nossa velha vida, mas agora nós estamos lutando com 2 tipos de homens dentro de nós, ou 2 tipos de mulheres, segundo o seu sexo. O homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual diz: olha, obedeça, creia, vá adiante. O homem carnal te diz: mas olha, e se faltar, e se não der certo, como que vai ser? E se Deus não te honrar? E se Deus não te apoiar? Então nós temos aquela luta dentro de nós. Mas é tão lindo porque a palavra de Deus em Ezequiel fala também, já que nós temos esse coração tão enganoso, se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos a sua presença, Ele diz assim: eu porei em você um novo coração. Eu vou te dar um novo coração. Ele diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês
e fareis com que obedeçam as minhas leis e cumpram os meus mandamentos. Uau! Nós recebemos um novo coração, porém temos essas duas naturezas lutando dentro de nós. O que precisamos? Um transplante de coração. Põe a mão sobre o teu coração essa manhã e fala assim: eu desejo ter um coração tão generoso como o coração de Deus. Mas isso, eu entendo que isso é uma guerra espiritual. Não é algo tão simples. Você ter um coração que nem o coração de Deus. Jesus começa a dizer isso, porque, gente, um coração generoso é esse tipo de coração. Volto a dizer para você, não é dinheiro. É você cumprimentar a pessoa que não olha na tua cara. É você perdoar quem fez algo tão duro contra você que não merece perdão. Isso é grandeza. Isso é generosidade. É você emprestar não esperando o lucro daquilo. É você dar quando a pessoa tem necessidade e você não esperar receber algo em troca. Nós precisamos de um transplante de coração se nós queremos ser generosos como Deus. Se eu quero ser generoso como Deus, eu preciso de um transplante de coração. Eu preciso desse transplante. E essa manhã, eu quero te animar a algumas coisas com relação a esse transplante de coração. A primeira coisa que eu quero te animar é que você coloque seu egoísmo no altar de Deus. A gente falou tanto aqui sobre vencer esse espírito de egoísmo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver isso. Eu já citei isso aqui para você, mas como era interessante que o Senhor colocou na cultura de Israel que eles não deveriam colher toda a colheita deles. Parte da colheita deles, eles deveriam deixar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Isso mostra um coração generoso de Deus sendo manifestado, impregnado na cultura de uma nação. E nós também somos nação de Deus, somos reinos de sacerdotes. O Senhor nos chama a ser um povo de coração aberto, de mão aberta, um povo abençoador. Para você ter um transplante de coração, então coloque esse orgulho no altar de Deus. Talvez muitas vezes você vai ter que ir para a oração e falar: Deus, eu estou sendo egoísta. Eu estou me colocando no centro, me ajude, Senhor, me dê a tua graça, não me deixe ser vencido pelo inimigo, não deixe que isso fique entre eu e o Senhor, dá-me um coração generoso, abençoador em todas as formas. Talvez Deus está falando com você de alguém lá do seu trabalho, que você trabalha com essa pessoa vive te perseguindo, e o Senhor está pedindo para você ser generosa com aquela pessoa, generoso com aquela pessoa. A segunda coisa que eu quero animar você: vença a relutância. Quando você estiver nessa crise, dou ou não dou, faço ou não faço. Eu gosto muito uma coisa que o pastor Luciano fala a respeito de dar. Ele diz assim: quando eu ouço que é para dar algo, a primeira coisa que eu penso não é o diabo, porque o diabo não quer dar nada para ninguém. A segunda coisa que eu penso não sou eu, porque eu também não quero dar nada para ninguém. Então a terceira coisa que eu penso, só pode ser Deus. Só pode ser Deus que está pedindo para que eu faça isso. Então vença a tua relutância. Confie no Senhor. Semeie, porque você, a seu tempo, você colherá. Desenvolva esse coração generoso. E acima de tudo, mantenha sempre um coração agradecido ao Senhor. Quantos podem dizer: Deus é bom em todo o tempo? Essa é a minha fé para você. É a minha fé de que Deus está fazendo uma obra muito grande na nossa vida. A Bíblia fala sobre um certo escravo que, depois de 7 anos servindo ao seu senhor, ele era liberado. Em Israel, a cada 7 anos havia essa liberação dos escravos. Mas havia um escravo que chegava para o seu dono e ele dizia assim: olha, você me tratou tão bem, foi tão bom trabalhar para você, foi tão bom te servir, você foi tão generoso para comigo, que eu quero virar seu escravo por amor. Então eles iam lá no umbral da porta, colocavam
a orelha do escravo lá e furavam a orelha dele, e ele se tornava, então, a partir daquele momento, escravo por amor, mesmo tendo essa possibilidade de escapar, de sair, porque ele tinha um coração agradecido. Isso fala muito da minha vida e da tua vida também. O Senhor nos chamou a ter esse coração agradecido. Já nós fomos livres por Cristo, nós não precisamos estar debaixo de nenhuma servidão, mas nós nos colocamos debaixo dele, nós falamos, o Senhor nos tratou tão bem, o Senhor nos amou tanto, que nós queremos ser seus servos, não por obrigação, mas por amor. Nós damos por gratidão, nós servimos porque nós amamos, mas é porque fomos amados primeiro. Quantos dizem amém para isso? Essa manhã eu quero orar por você, e eu quero pedir que realmente o Senhor possa fazer essa obra na sua vida, da gente ter um coração transformado, um coração mudado. Durante essas 4 semanas que nós estudamos a respeito de uma vida abençoada, nós aprendemos tantos princípios valiosos e importantes que Deus está respaldando. Mas eu quero que você saia daqui lembrando que não se trata só de dinheiro. Pode ser que amanhã o Senhor te coloque à prova. Por que tratar mal o flanelinha? Porque a rua é pública. Porque ele não é dono da rua, eu vou estacionar aqui. O que ele está pedindo? Coisa. Eu estou falando para você não o que você pensa, estou falando o que eu penso. Mas o que pensa o Pai Celeste? Outro dia Deus mandou dar R$100 para o flanelinha. Quando ele pegou aquela nota, assim, ele olhou para mim, olhou para a nota de R$100, minha filha olhou para mim e falou, pai, o que você está fazendo? Ela falou, eu falei, só estou fazendo o que Deus está falando para fazer, dá para ele. Acho que ele foi embora para casa, vazou. Se eu fosse ele, tinha vazado, tinha ido embora. Não é que estava sobrando. Ninguém tem dinheiro sobrando. Sempre tem alguma coisa para você fazer com o dinheiro. Não é verdade? Mas de repente, em algum lugar, Deus quer expressar o amor dele. Impactou muito a minha vida há muitos anos atrás, porque eu fui visitar minha família no Rio de Janeiro, como eu fiz essa semana, inclusive. Mas era uma época bem diferente. E a gente ia daqui para lá dirigindo com o dinheirinho bem contado ali para a gasolina. E como tinha crianças pequenas, eu não queria fazer a viagem inteira, então eu precisei parar em São Paulo, também não tinha dinheiro para pagar o hotel. Liguei para um pastor lá, falou, olha, você não consegue um lugar para eu ficar em São Paulo? Ele falou, não, tem um irmão que mora ali, e nós fomos, esse irmão nos recebeu, a minha esposa, minhas 2 filhas, para dormir uma noite na casa dele. Ele vivia sozinho, um homem solteiro, mas ele foi lá, comprou comida para a gente, preparou tudo. Já estava sendo muito legal, mas quando eu saí, eu falei, olha, tem um posto de gasolina aqui perto, e é lógico que eu perguntei que vende mais barato, né? Ele falou, tem um aqui perto, aqui eu vou te levar lá. Ele me levou até lá, e encheu o tanque, né? O frentista encheu o tanque. Na hora que eu fui pagar, ele falou, não, o senhor que te trouxe já pagou. Eu falei, como pagou? Ele já pagou. Eu falei, puxa, o cara me recebe na casa dele, mal me conhece, compra comida para mim, e ainda enche o tanque do meu carro. Eu não mereço. Eu me lembro que boa parte da viagem que eu fiz chorando. Não só por causa daquele homem, mas porque ele manifestou o coração de Deus para mim. Esse é o coração de Deus. E Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Ele. E é claro, eu não estou aqui falando com você que, tipo assim, você vai conseguir ser 100% assim o tempo inteiro. Tem hora que você vai se irritar com o flanelinha, tem hora que você vai falar mal com uma pessoa em algum lugar, mas não deve ser assim. Se isso acontecer, deve ser um deslize, onde nós nos aproximamos do Senhor, pedimos perdão e ajustamos nosso curso novamente. Eu não sei você, eu sou uma pessoa colérica. Se pisa no meu calo, eu já, né? É tipo, não leva desaforo para casa. Mas quanto mais eu quero ficar parecido com Jesus,
mais coisas eu engulo, mais coisas eu penso, mais coisas eu espero. Porque eu não devo ser bom só com aqueles que são bons para comigo. Eu não devo ser gentil só com aqueles que são gentis para comigo. Tudo que eu semear, isso também eu vou colher. E é tão barato você dar um sorriso, você dar um abraço, você dar um bom dia, você liberar graça sobre a vida das pessoas. E às vezes tem muito mais valor do que questão financeira. Deus está nos chamando a sermos generosos. Pense. Fique de pé comigo, eu quero orar com você essa manhã. Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que você medir, você será medido também. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. A Bíblia nos fala lá em Isaías que Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele ficará satisfeito. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí. Ela é fruto da semeadura de Jesus. Ela é fruto da semeadura de Jesus. Para Jesus os frutos eram muito importantes, mas ele não foi motivado apenas pelos frutos, ele foi motivado por amor. Foi isso que moveu Jesus até o fim. Ele foi motivado por amor, ele não fez troca nenhuma, ele não fez nada que ele pudesse ganhar, ao contrário, que Jesus ganhou em troca. Se você parar para pensar, mas ele continuou amando mesmo assim. Em troca do sacrifício dele, em troca do amor dele, ele ganhou sacrifício, ganhou cruz, ganhou chicotadas, cusparadas. Mas mesmo assim a Bíblia nos mostra que ele nos amou até o fim. E eu creio que mesmo sabendo que muitas pessoas não corresponderiam ao amor dele, porque glória a Deus, aqui muitas pessoas correspondem ao amor de Deus, mas há tantas pessoas que não correspondem ao amor de Cristo. E mesmo sabendo que muitos não corresponderiam ao seu amor, muitos continuariam rejeitando ele até hoje. Mesmo assim, ele continuou amando até o fim. Mesmo assim, ele foi à morte e morte de cruz. Isso fala do amor de Deus, da generosidade de Deus, da graça de Deus, que deve ser manifestada na minha vida, na sua vida, através da sua igreja, deve ser manifestada no mundo. Seja gentil com o garçom, seja gentil com quem te serve, seja gentil com seus funcionários, seja gentil com seus filhos, seja generoso. Inclusive eu quero dar uma palavra para alguém que está aqui essa manhã. Seja generoso com você mesmo. Algumas pessoas são generosas com os outros facilmente, mas não são generosas para consigo mesmo. Às vezes não são generosas para sua família, não são generosas para sua esposa, não são generosas às vezes consigo mesmo. E existem coisas que às vezes Deus está fazendo por tua causa, para te abençoar. Receba, porque esse é o caráter de Deus. Esse caráter abençoador. Nessa manhã nós vamos dar graças ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, Ele tem sido generoso conosco. Nós queremos ter um coração contente, alegre, mas também queremos dizer: Senhor, abençoa mais. Quem quer ser mais abençoado ainda? Abra sua mão. Que maior graça esteja sobre a sua vida. Que Deus te envie mais recursos financeiros, intelectuais, emocionais, recursos físicos, para que você possa cumprir a palavra de Deus iniciada lá em Abraão. Eu te abençoarei, para que você possa ser uma bênção para outras pessoas. Deixa-me orar por você essa manhã. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. Eu oro por essa igreja. Nós oramos por uma igreja generosa, generosa em todos os sentidos.
Senhor, o Senhor conhece as nossas imperfeições, o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor conhece as nossas feridas, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que nos marca, nos magoa, nos fere, mas nós não queremos, Pai, tratar as pessoas segundo as nossas feridas, segundo as nossas dores. Nós não queremos tratar as pessoas segundo as nossas fraquezas. Nós queremos tratar as pessoas segundo a sua bondade, segundo a sua generosidade, para expressarmos o amor de Deus. Faça essa oração, peça ao Senhor que você possa ter esse transplante de coração. Eu te darei um outro coração, eu te abençoarei, eu mudarei o seu coração, eu tirarei de você o coração de pedra e te darei um coração de carne. Eu colocarei em você o meu espírito, eu escreverei as minhas leis na sua mente, para que você recorde sempre, mas colocarei também no seu coração, para que as suas emoções estejam plenamente desenvolvidas nisso. E eu te abençoarei, para que você possa abençoar outros. Eu peço que o Senhor dê abundantemente recursos abundantes, para que a gente possa abençoar a outros. Tira de nós todo tipo de egoísmo, tira do meio da tua igreja todo tipo de egoísmo, e dá-nos um novo coração, dá-nos um novo coração. Você que está impaciente, esperando Deus mover nas suas finanças, continua semeando, porque aquele que semeia com lágrimas, voltará com seus feixes, com gozo e alegria. Semeia no meio da escassez, semeia no momento inconveniente, semeia quando você não tem vontade, mas entenda que logo logo virá a colheita. Seja paciente, seja perseverante, continue, não desista, faça até que algo aconteça. Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero orar essa manhã para você que talvez veio a esse lugar e você está longe do caminho de Jesus, longe do coração de Deus, e Deus quer aproximar você hoje do coração dele. É tão lindo como na ceia a Bíblia fala que João recostava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Essa é uma figura preciosa da onde ele quer levar você e eu, para que estejamos recostados no seu peito. Talvez você está aqui, você ainda não conhece Jesus, ele quer aproximar você dele. Generosamente ele se entregou por você, e essa manhã ele te convida a se aproximar dele também. Eu quero orar com você que hoje está aqui para entregar a sua vida para Jesus, ou está aqui para voltar para ele, já que você estava longe do caminho dele. Mas eu vou pedir toda a igreja que ore comigo. Abra suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, essa manhã eu me aproximo de ti, eu te peço, perdoa meus pecados, limpa meu coração, faz de mim uma nova pessoa, dá-me um novo coração. Com a minha boca eu confesso o que o meu coração crê: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro, e eu o declaro meu Salvador pessoal, em nome de Jesus.